Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que antes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje se apresenta a 2 de seus discípulos no caminho de Emaús como um peregrino transeunte, próprio Jesus com eles, alguém que está de passagem pelo local, como tantos que conhecemos, como por exemplo os que migram de um lugar para o outro, ou que perambulam pelas ruas de nossas cidades, os que pedem algum tipo de ajuda ou guarida em nossas igrejas, entrando de certa forma em nosso caminho, em nossa vida e nos incomodando, fazendo arder nosso coração, seja pela compaixão, pela repulsa ou por qualquer outro sentimento
que provoca desconforto. Os dois discípulos de Jesus, no caminho de Emaús, sentem-se mais este desconforto, quando um estranho entra na conversa deles, pois já estão tristes e abatidos, sem esperança. Eles surpreendem como era possível alguém não saber o que havia ocorrido com Jesus. Só podia mesmo ser alguém de fora, de um lugar bem distante, para estar tão desinformado assim. E eles tratam logo de explicar o que aconteceu. Porém, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguem perceber quem está ali, do lado deles, caminhando com eles, escutando os seus desabafos. Isto tudo, meus irmãos e irmãs, mostra que quando estamos com nosso coração tomado pela dor, medo, descrença ou por qualquer outro sentimento, que seja o sentimento de fé e confiança, não temos dificuldades de perceber os sinais da ressurreição e até mesmo do próprio Cristo, que se revela nos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus, e muito menos Deus, que nos fala através dessas pessoas, dessas situações e acontecimentos do cotidiano. Assim estavam os discípulos, cegos pela dor. Nem mesmo toda a explicação da Escritura foi capaz de abrir seus olhos, seus corações. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele já em casa, à mesa, parte o pão. O que isto tem a nos dizer? Entre outras coisas, isso nos diz que teorias nem conseguem revelar Cristo ressuscitado. O que o revela de fato são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida e a solidariedade. Os discípulos foram solidários com o desconhecido, acolhendo em sua casa e partilhando do seu alimento. Esse gesto de solidariedade e de acolhida foi fundamental para o reconhecimento de Jesus. Se eles os tivessem ignorado e seguindo adiante, não teria tido a oportunidade de acolher em casa e nas suas vidas o próprio Cristo. Meus irmãos e irmãs, quando acolhemos o irmão que sofre, o migrante, o peregrino, os que não têm moradia, os que passam fome, os que estão nus ou no cárcere, acolhemos o próprio Cristo. Foi ele mesmo que nos disse isso em outra passagem: toda vez que fizestes isso a um desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Hoje essa passagem se concretiza na vida dos discípulos de Emaús. Eles o acolheram, um peregrino, sem saber que estavam acolhendo Jesus. É um gesto de verdadeira graça, sinal de que tudo o que viram e ouviram de Jesus não foi em vão. Quiçá também nós, não obstante as nossas dificuldades e aridez, pudéssemos também acolher na gratuidade nossos irmãos e irmãs, independentemente de quem sejam eles, acolhendo-os porque temos amor no coração, porque aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Quando os discípulos reconheceram Jesus, ele logo desaparece da frente deles. Agora eles não precisam mais da sua presença física. Já têm provas suficientes para crer e anunciar aos demais. Meus irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos ensine a nos compadecermos de nossos irmãos e irmãs que sofrem, sendo solidários, diminuindo-lhes o sofrimento, pois só assim daremos um verdadeiro testemunho da ressurreição.
Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos la dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.